Tem uma notícia que eu gostaria de trazer aqui também, repercutir com você, Beto, porque você falou da FUNAI, né? Teve um seminário promovido pela Polícia Federal, pela Interpol em Brasília, e o procurador do Ministério Público Federal, Luiz de Camões Boaventura, afirmou que a FUNAI não existe mais. É uma declaração muito forte, né? Foi uma reclamação sobre a falta de atuação do órgão no combate ao garimpo ilegal. Ele disse o seguinte: há inúmeros dados de que a FUNAI não consegue cumprir o seu papel. Pior, cumpre seu papel em contrário aos indígenas. Foi o que afirmou o procurador. Eu queria te perguntar se você concorda com ele em relação a isso e também perguntar para você que vive ali nessa região e também com todas a comunidade indígena, né, dos povos indígenas, o que tem sido falado em relação ao crime organizado? Vocês continuam observando ali pesca ilegal? A situação continua sendo a mesma, nada mudou, porque o que vocês já alertavam após a morte de Bruno e Dom era de que, após a repercussão, né, a coisa voltaria a ser igual. E essa era a preocupação de vocês, né? Depois que a imprensa for embora, os órgãos forem embora, a gente vai ficar aqui nós por nós, né? Como você me disse agora. Exato. Com relação às falas do procurador, eu concordo totalmente, né? Mas eu quero também ressaltar o seguinte: a FUNAI é um órgão do Estado brasileiro, nunca devemos esquecer disso, né? A FUNAI, assim como o IBAMA, assim como o ICMBio, são órgãos que vêm sendo desestruturados por esse governo de forma proposital, né? Muito para agradar essa base política dele, nefasta para o nosso país. Então, assim, e aí nós estamos vendo os resultados de tudo isso, né? O aumento da violência, o aumento do desmatamento, a relativização das leis de proteção ambiental e por aí vai. Nós estamos vendo isso todos os dias. E isso tem contribuído também com a violência, né? Não somente no Vale do Javari. O Vale do Javari ele faz parte de um contexto que está acontecendo de total retrocessos gravíssimos no nosso país, né? Então, a FUNAI ela é um órgão importante, por exemplo, ela é vital para os índios isolados, por exemplo, da minha terra. É um órgão vital. É a atribuição objetiva da FUNAI fazer a proteção dos índios, né? O presidente da FUNAI, ele foi posto lá muito para atender, né, a reivindicação de ruralistas, a reivindicação de grileiros, garimpeiros, e esse é o discurso, né? Então, como é que uma pessoa dessa, que inclusive é contra a FUNAI, foi contra a FUNAI em tempos anteriores, participou de acusações no âmbito de CPIs, né, contra a FUNAI, vai se interessar para que a FUNAI faça o trabalho dela, né? Então, é toda uma metodologia desse governo. Então, a FUNAI é importante. A gente tem que imaginar que num outro eventual governo, a gente possa reivindicar que os órgãos do Estado brasileiro passem até essa isenção, né? Passe a fazer o trabalho que é de atribuição institucional deles, né? Então, a FUNAI é importante para o nosso país, é importante para os povos indígenas. Agora, como é que como é que ela vai fazer o trabalho sem um orçamento, sem pessoal, com todo o descaso que nós temos? Né? Uma das coisas que eu falei para o ministro Barroso, com a presença do Ministério Público Federal, a FUNAI tem uma atribuição legal de fazer fiscalização, mas não tem o poder de polícia regulamentado. Entende? E aí nós temos servidores sendo mortos no trabalho institucional de fiscalização. Né? Então, como consolidar a FUNAI num novo momento, um momento responsável do nosso país para enfrentamento das mudanças climáticas? As terras indígenas já têm demonstrado serem importantes para o nosso país com relação à questão do enfrentamento das mudanças climáticas. A gente não deve perder o controle disso e não deve também mensurar isso em quantos valores, né, econômicos, sociais para o nosso país, né? E a FUNAI tem uma atribuição fundamental nesse novo contexto, né? Não somente a FUNAI, como o IBAMA, o ICMBio, né, junto atuando. Não adianta entregar essa atribuição para outro órgão. Ela foi criada para isso, né? Com relação ao contexto de fronteira, nós, até então, como eu já falei anteriormente, não temos nenhuma segurança, né? Uhum. Nós temos aí lideranças sendo ameaçadas, dentre as quais a mim, o Elias de Marubo, nossos colaboradores, como Orlando Possuelo. Nós temos uma série disso já ameaçados também, né? Isso foi divulgado na imprensa,
Até hoje não há algo efetivo no sentido de dar segurança aos povos indígenas, às lideranças indígenas no contexto da fronteira de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalé do Norte. Não há nenhuma providência efetiva. Para você ter uma ideia, apesar de toda a repercussão do caso, não há nenhum planejamento da FUNAI para proteger os próprios servidores da FUNAI, né? Um órgão que poderia, nesse momento, chamar a Polícia Federal, né? Chamar o IBAMA, olha, aconteceu isso, vamos fazer o nosso trabalho. Não há nenhum planejamento sequer disso. Não há nenhuma providência concreta, né? E também no âmbito da Polícia Federal, no âmbito do Exército, né? Não há nenhuma providência concreta nesse sentido. E a gente esperava o contrário, né? De todas as instituições que a gente se reuniu aqui em Brasília, a única que a gente viu algo de pronto emprego foi o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Em seguida, eles já fizeram uma resolução pedindo a exoneração do presidente da FUNAI. Entende? Mas as demais instituições, nenhuma. Não vi nada concreto. Não tem nada de concreto. Continuamos só.